A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição Bíblicas Adulto, editado pela editora CPAD, que está trazendo o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Para você ainda que não visualizou ainda, essa aqui vai ser a nossa próxima lição, que nós estaremos estudando nas lições bíblicas adulto do quarto trimestre 2023, que vai estar trazendo o título Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E ela vai estar sendo comentada pelo pastor Wagner Gabi. Essa lição ela vai conter 14 lições, que vai estar sendo todos os assuntos das 14 lições voltada ao foco de missões, né? E para dar aqui um gostinho aí, essa aqui vai ser a primeira lição que nós estaremos estudando, que vai estar trazendo o título A Grande Comissão, o enfoque etnocêntrico, que nós estaremos estudando no dia 1º de outubro de 2023, iniciando o quarto trimestre de 2023. E nós estamos estudando o terceiro trimestre, que está trazendo o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós já passamos por 9 lições, e na lição de número 1, nós estudamos a igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Na lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Na lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Na lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Na lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Na lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Na lição de número 8, transgênero, que transrealidade é essa? E na lição de número 9, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título Uma Visão Bíblica do Corpo. E agora, no próximo domingo, no dia 3 de setembro de 2023, estaremos estudando a lição de número 10, que vai estar trazendo o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. E o texto áureo nos diz assim: Por isto não desfalecemos mais, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A verdade prática nos diz: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro ou na epístola de Paulo aos Coríntios, na sua segunda epístola, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 18, que diz: E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Criei, por isto falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso,
não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E os hinos sugeridos para essa lição os hinos de número 5, 186 e 330 da harpa cristã. Eu acredito que você deve, boa parte da igreja conhece os hinos de número 5, 186, mas uma boa probabilidade de o hino 330, uma boa parte não conhecer. Então, todos esses três hinos, seja se você já conhece ou se você ainda não conhece algum desses, você vai encontrar todos os três hinos na sequência no canal Levi Modesto da Silva, no YouTube. É só você pesquisar por hinos sugeridos, lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior. Vai estar com essa capa aqui da lição, essa parte aqui azul para cima, onde traz o título da lição. Vai estar fácil para você identificar o conteúdo do vídeo. Hinos sugeridos, lição de número 10, a renovação cotidiana do homem interior, ok? E dando sequência aqui, o comentário, a introdução nos diz assim: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Nessa lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. E a palavra-chave para essa lição é renovação. E no primeiro tópico vai trazer o título O Sofrimento Exterior. No primeiro subtópico, a experiência de Paulo. No segundo subtópico, o exemplo do apóstolo. No terceiro subtópico, a esperança do crente. No segundo tópico vai trazer o título A Renovação Interior. No primeiro subtópico, o fortalecimento diário. No segundo subtópico, o eterno peso de glória. No terceiro subtópico, a visão da eternidade. No terceiro tópico vai trazer o título Os Desafios de Hoje. No primeiro subtópico, Cultura Secularista. No segundo subtópico, Relativismo Doutrinário. No terceiro subtópico, Batalha Espiritual. E vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 10, que está trazendo o título Renovação Cotidiana do Homem Interior, nos diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. As adversidades do ser humano são uma incontestável realidade, conforme Paulo menciona em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Apesar disso, os salvos experimentam renovação interior por meio do Espírito Santo. Não obstante, durante nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito a vicissitudes da vida. Nesse capítulo veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios a enfrentar diante da agenda anticristã na pós-modernidade. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Primeiro tópico: o sofrimento exterior. Primeiro subtópico:
A experiência de Paulo. A Bíblia ensina que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barros, ou vasos de barro, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. O comentário de aplicação pessoal discorre que as pessoas guardam seus tesouros em cofres e caixas fortes, mas Deus coloca seu precioso tesouro, a mensagem que liberta as pessoas do pecado, em um vaso de barro, isto é, nos seres humanos. Temos aqui uma menção à natureza do homem feito do pó, a mortalidade do corpo e a fragilidade da pessoa humana. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Os aborrecimentos, as oposições e as prisões que Paulo experimentou brotaram diretamente do seu testemunho firme sobre a ressurreição de Cristo. Paulo declara que fora de sobremodo agravado, com uma intensidade extraordinária acima de qualquer força comum do homem, ou de cristãos normais. Por causa do Evangelho, o apóstolo relata tribulação a tal ponto de perder a esperança da própria vida. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Ele ainda relaciona prisões, açoites, apedrejamentos, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 27. O comentário bíblico pentecostal descreve que Paulo começa a catalogar as tribulações e os sofrimentos suportados em seu serviço a Cristo. A lista é longa e inclui perseguições no capítulo 11, do versículo 24 a 25, na parte B, e versículo 32 a 33 de 2 Coríntios, capítulo 11. Risco de perder a vida, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15, a parte C a 26. Dificuldades físicas, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. E fardos psicológicos advindos de uma preocupação pastoral pelas igrejas, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Paradoxalmente, ele não se gloria nos sucessos, mas naquilo que normalmente seria visto como um fracasso. Não é em obras poderosas, mas em fraqueza. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 29 e 30. Nesse aspecto, nesse contexto, o apóstolo dos gentios ratifica o rigor dessa jornada quando disse: na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 da Nova Almeida atualizada. O comentário bíblico bíblico assevera que podemos ser cristãos nominais, sem sofrer muitos inconvenientes, mas os que querem ser cristãos genuínos têm de pagar o preço inevitável do sofrimento, embora tenham a garantia do poder libertador de Deus. Nessa assertiva, o crente falso não sofre por causa da fé, mas o fiel é alvo de desmedida importunação. João capítulo 15, versículo 20. Segundo subtópico, o exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, Paulo não retrocede e tampouco nega a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e Hebreus capítulo 10, versículo 39. As provações forjaram a sua total confiança em Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10 e Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Ele reconhece que as suas fraquezas são instrumentos do poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e capítulo 4, versículo 11 e capítulo 12, versículo 9 e 10. A sua vida está a serviço do Mestre em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12 a 14, capítulo 4, versículo 11, 12 a 15.
O dicionário de Paulo e suas cartas leciona que, para Paulo, toda vez que os cristãos sofrem realmente, também eles devem enfrentar o sofrimento com alegria, sabendo que a tribulação não é sem sentido, mas é o meio divinamente orquestrado pelo qual Deus fortalece sua resignação e sua esperança fiéis, derramando seu amor e seu espírito para sustentá-los ou livrá-los do infortúnio. Romanos capítulo 5, versículo 3 a 5, Romanos capítulo 8, versículo 2 a 39, e 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6. Em resultado, eles também veem a personificar em suas vidas a cruz e a ressurreição, como testemunho para outros da verdade de Cristo, em especial quando isso se reflete na capacidade de amar os outros, mesmo quando passa por tribulações. Por consequente, Paulo exorta os leitores a serem pacientes e perseverantes na adversidade, que é a defesa de sua fé. Romanos capítulo 12, versículo 12, e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Pois ele sabe que só os que sofrem com Cristo na resignação da fé também serão glorificados com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Nessa compreensão, o apóstolo enxerga propósitos positivos no sofrimento. É nas tribulações que o cristão aprende a confiar inteiramente em Deus e na sua soberania, e ainda se habilita a consolar os que padecem das mesmas aflições. Na adversidade, o crente liberta-se da sua independência e autoconfiança e, assim, é forçado a olhar além de si mesmo para o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, parte B. Cônscio da sua vocação, Paulo declara: por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, a parte A. A confiança no poder de Cristo, o zelo pelo Evangelho e o amor pelas almas serviam como base de coragem para enfrentar o esgotamento de seus recursos físicos e mentais. O legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o crente salvo não pode desanimar e nem recuar. Acerca disto, Cristo assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Terceiro subtópico: a esperança do crente. As escrituras asseveram que a fraqueza humana serve para engrandecer a mensagem do poder de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A debilidade do vaso humano requer a prova que a excelência do poder é de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, parte B. Nossas fragilidades auxiliam na formação de nosso caráter cristão, amadurecem nossa espiritualidade e aprofundam nossa confiança em adoração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Ao conhecer nossas fraquezas, reconhecemos o poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Esse paradigma ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Como Cristo obteve êxito sobre a morte, do mesmo modo, temos esperança de plena vitória e de vitórias eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Nosso corpo debilitado pelas aflições não é esquecido por Deus. Todas as nossas lutas, dores, angústias e tribulações são experiências de crescimento e demonstração do poder de Cristo. A tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Com esse entendimento, Matthew Henry enfatiza que Deus muitas vezes leva seu povo a enfrentar grandes dificuldades para que possam perceber suas próprias insuficiências e em se ajudar.
e sejam persuadidos a colocar sua confiança e esperança no Deus Todo-Poderoso. Nosso limite é a oportunidade de Deus. Experiências passadas são grandes alento para a fé e a esperança, e ajudam para confiarmos em Deus para o futuro. Nós menosprezaremos as nossas experiências se desconfiarmos de Deus em futuras dificuldades, que continuará a nos livrar como em tribulações passadas. Nesse contexto, Paulo estabelece o contraste entre as aflições do povo e o poder de Deus. De um lado, a investida maligna e mortífera contra a fragilidade humana que atinge o cristão com ímpeto e fúria a fim de derrotá-lo. E de outro lado, a manifestação graciosa da grandeza e da providência divina de propiciar ao crente fiel força suficiente para obter livramento e vitória. Desse modo, Paulo assegura que somos atribulados, mas não angustiados. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, parte A. Significa que, mesmo pressionado pelo mal, o crente não é esmagado. B. Perplexos, mas não desanimados. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, parte B. Indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera. C. Perseguido, mas não desamparados. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, parte A. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado por Deus. E D. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9, parte B. Mostra que, mesmo derrubado, o crente não perde as suas forças. Por consequente, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 2. Segundo tópico, a renovação interior. Primeiro subtópico, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é a única força que habita o cristão a manter-se firme na adversidade. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Esse poder atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 16. Paulo ressalta que, apesar da fraqueza e sofrimento exterior, nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, parte B. Ele refere-se à operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. O comentário bíblico Bacon esclarece que Paulo não desanima, apesar do processo mortal que está operando no seu homem exterior. Mesmo que a sua humanidade exterior esteja decaindo constantemente, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Romanos capítulo 7, versículo 22 e Efésios 3, versículo 16. Os dois verbos estão no presente indicando um processo contínuo. Paulo é extremamente otimista. A sua vida na relação com Cristo consiste na recepção diária dos recursos espirituais que são renovados diariamente. Romanos capítulo 12, versículo 2 e Tito capítulo 3, versículo 5. Ela está constantemente aumentando, embora um processo inevitavelmente deva terminar com a morte. O outro irá, com a mesma certeza, resultar na vida que é eterna. Nessa diapação, Lloyd Jones avalia que, primeiramente, a mente precisa ser fortalecida num sentido espiritual. Isso porque somos assaltados por dúvidas ou podemos ser perturbados por maus pensamentos que invadem a mente. Outro problema é que os pensamentos dispersos. Quantas vezes vacilamos e fracassamos em nossa mente, em nosso coração ou em nossa vontade? Se fôssemos deixados entregues a nós mesmos, não haveria esperança para nós e não haveria ninguém para recomendar o Evangelho. Não posso fazer-me forte.
Não posso induzir este ferro nas muralhas da minha alma. O que quiser, faça o que fizer, fracassarei. Mas eis aí a força que vem de Deus. Ele é totalmente suficiente. Esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, leitura bíblica, jejum e temor a Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, Efésios capítulo 5, versículo 8 e Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 28. Contudo, não podemos alcançar ou merecer o favor e a justiça do reino de Deus meramente observando as disciplinas cristãs. A disciplina cristã é um meio de aproximarmos-nos de Deus, um meio de semear para o Espírito. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Portanto, não permita que a aflição venha desanimá-lo. Renove seu compromisso de servir a Cristo e permita que o poder do Espírito de Deus fortaleça-o a cada dia. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Segundo o subtópico, o eterno peso de glória. Paulo declara que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. No texto, o apóstolo faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. A menção da glória de Deus é referência à promessa e à esperança que sustenta a fé do crente em meio ao sofrimento. Isto é, Cristo em nós, que é a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Ela ensina que as provações desse tempo presente são ferramentas divinas no contínuo processo de aperfeiçoamento do crente até alcançar a medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Paulo afirma que a tribulação é leve se comparada ao peso da glória, que a aflição é passageira, enquanto a glória é eterna. Essa glória supera tanto o sofrimento em intensidade e em duração, que realmente não pode haver comparação. Romanos capítulo 8, versículo 18. O comentário bíblico pentecostal assevera que Deus está produzindo para, ou talvez melhor em nós, uma glória eterna que excede em muito todas as dificuldades temporais. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, capítulo 4, versículo 17, Romanos capítulo 8, versículo 17, 18, 29, 30, 37 e 39. Essa transformação ocorre à medida que suportamos as tribulações, aguardando ansiosamente a realidade eterna que nos espera e que mesmo agora está sendo operada em nós. Não obstante, Warren Wiersbe alerta que não devemos interpretar esse princípio equivocadamente e pensar que o cristão pode viver como bem entender e esperar que, no final, tudo se transforma em glória. Paulo escreve sobre tribulações que sofria dentro da vontade de Deus e enquanto realizava a obra do Senhor. Deus pode transformar o sofrimento em glória, e é exatamente o que ele faz. Mas Deus não pode transformar pecado em glória. O pecado deve ser julgado, pois não possui glória alguma. Em si mesmo, o sofrimento não tem poder para nos tornar homens e mulheres mais santos. A menos que nos entreguemos ao Senhor, busquemos sua palavra e confiemos que ele irá operar o sofrimento, só servirá para prejudicar a nossa vida cristã. Assim, a adversidade sofrida por causa da consciência para com Deus é que serve de instrumento que encoraja o homem interior a impulsionar ou a prosseguir. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Ela mostra que a fé renova-se à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações.
Jó capítulo 42, versículo 5 e Salmo 119, verso 67. Portanto, faz-se necessário fugir da murmuração e aceitar as lutas segundo o critério de Deus. A palavra de Deus ratifica que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Romanos capítulo 8, versículo 18. Terceiro subtópico, a visão da eternidade. Paulo exorta o cristão a não atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Aqui o apóstolo apresenta o contraste entre as coisas visíveis e as invisíveis, as coisas temporais e as que são eternas. O autor do livro de Hebreus também faz um apelo veemente para o exercício da fé bíblica. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quanto ao conceito de fé, Fritz Lamberg esclarece que, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, ressalta que a pessoa que crê foi presenteada com a certeza, com a nova perspectiva da realidade invisível de Deus, justamente o que parece contraditório e até impossível para a capacidade de raciocínio natural do ser humano não redimido. Realiza-se na vida do fiel, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que não se veem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Pela fé, de fato, descerra-se para nós um mundo inteiramente novo. Obtemos acesso à glória de Deus, justamente naquilo que para o ser humano natural é inconcebível, enquanto ainda estiver fora da vida com Deus. Torna-se realidade máxima para os fiéis. O mundo eterno de Deus torna-se realidade para nós, de maneira bem diferente de tudo o que constatamos neste mundo objetivo. Assim sendo, a orientação paulina ratifica que o crente deve estar sempre de bom ânimo, porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Somado à renovação diária, o salvo deve viver sustentado pela fé bíblica, esperança e visão da eternidade. Refere-se a uma importante motivação para o não desfalecimento nas tribulações. Se o cristão perder o foco do que é celestial, estará fadado à derrota. Ló, por exemplo, vivia segundo o que podia haver e, por causa disso, acabou escolhendo o que era errado, o que prejudicou a sua família. Gênesis capítulo 13 e Hebreus capítulo 11, versículo 10. Nossos esforços devem buscar as coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Na marcante comparação adotada por Paulo, duas diferentes visões estão envolvidas. Primeiro, o que pode ser visto pelo olho humano e segundo, o que pode ser visto somente pelos olhos espirituais. Aquilo que é efêmero e aquilo que é permanente. As coisas terrenas como um processo de dor inevitável e a celestial como a suprema esperança de vida eterna isenta de aflições. Isaías capítulo 25, versículo 8. Acerca dessa expectativa, o apóstolo acrescenta: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Desse modo, devemos desenvolver uma visão espiritual que mantenha um foco firme, não no mundo visível desta vida temporal, mas no invisível mundo eterno. Terceiro tópico: os desafios de hoje. A cultura secularista. Primeiro subtópico. O termo secular e as palavras derivadas secularismo, secularidade e secularização adquirem um significado moderno a partir da distinção medieval entre a jurisdição eclesiástica, igreja, e a jurisdição secular, mundo. A secularização em si mesma não é propriamente maléfica.
Só que quando colocada contra a religião, se torna uma hostil opositora da fé. Acerca do tema, Karl Rahner argumenta que, até o século XIX, o termo secularismo geralmente se referia à separação entre a autoridade civil e a autoridade eclesiástica. Hoje, o secular é posto geralmente em contraste ao sagrado, substituindo o contraste anteriormente feito entre o sagrado e o profano. Igualmente, secularização é o nome dado ao processo mediante o qual o entendimento sobrenaturalista do mundo é substituído por um entendimento naturalista e a religião deixa de ser uma influência social ou cultural efetiva. A centelha que provocou essa explosão foi desprendida pelas cartas de Dietrich Bonhoeffer, escritas da prisão. Essas cartas foram publicadas por seu amigo Eberhard Bench em 1951. O livro de Paul Van Buren foi um dos primeiros livros dos anos 60 a dar prestígio ao secular. Muitos outros escritores tomaram o mesmo tema, advogando um cristianismo secular, com um Cristo secular, uma salvação secular, uma conversão secular, uma missão secular e um futuro secular. Assim, a teologia secular estava pronta para se fundir à teologia da morte de Deus. Da última metade dos anos 60 e com a teologia da esperança e do futuro, as quais se alinhava e que fundiam a escatologia do Novo Testamento com a doutrina marxista do progresso histórico-social. Nesse arcabouço, por meio do espírito da Babilônia, a cultura secularista opõe-se aos valores cristãos. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Por consequente, o sistema iníquo prepara o mundo para o advento do anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 4. O materialismo nega a realidade espiritual. O ateísmo nega a existência de Deus. O relativismo nega a verdade bíblica. O humanismo cultua o homem. O sincretismo profana o sagrado. E o ecumenismo corrói a ortodoxia. Essas ideologias corrompidas pelo pecado promovem estratégica perseguição à Igreja de Cristo. Leis são promulgadas e sentenças são prolatadas em desconstrução da religião e da liberdade de culto. O patrulhamento ideológico amordaça a voz da Igreja e aprisiona a fé no espaço privado. Nesse cenário, o Espírito de Deus busca crentes renovados e capazes de tomar posições contra as forças do mal. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Segundo subtópico, relativismo doutrinário. Na antropologia, o combate à ideia de homogeneidade cultural é chamado de multiculturalismo. Esse termo também designa o movimento teórico e político em defesa da pluralidade e da diversidade cultural que reivindica o conhecimento e a valorização da cultura das chamadas minorias. Como movimento, o multiculturalismo é legítimo e um importante instrumento de luta contra o racismo, a discriminação e o preconceito contra determinados grupos percebidos como diferentes e marginalizados. O problema do multiculturalismo está no ranço ideológico contrário à cultura judaico-cristã. Por vezes, extremistas e críticos exacerbados colocam as mazelas sociais de grupos minoritários como sendo culpa da supremacia da religião cristã. Desse modo, o movimento multiculturalista faz empenho em questionar, culpar e desconstruir a cultura cristã.
Uma das ferramentas utilizadas com esse propósito é a propagação do relativismo cultural. Na língua portuguesa, a palavra relativismo tem origem no latim relatus, que significa aquilo que é relativo, que depende de alguma coisa. A ideia central dessa teoria é de que não existe verdade absoluta. O filósofo grego Pirro de Elis desenvolveu a ideia de que coisa alguma pode ser afirmada com absoluta certeza. Protágoras tornou-se famoso pela citação: o homem é a medida de todas as coisas. O conceito afirma que a verdade não é algo fixo, que sofre modificações e está condicionada a cada sociedade conforme a sua época e cultura. Nesse cenário, destaca-se que, entre os sinais que antecedem a volta de Cristo, estão o surgimento de falsos cristos, falsos profetas e a apostasia. Mateus capítulo 24, versículos 5, 11 e 24. Desse modo, na pós-modernidade, mercê do liberalismo teológico de desconstrução da fé ortodoxa, a autoridade bíblica é contestada e o relativismo doutrinário é instalado. Faz-se uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Alega-se que a ética e a moral cristã não pode ser parâmetro para o modo de vida e visão de mundo das pessoas e que a fé cristã, por ser o construto da sociedade, deve ser modificada e adequada aos tempos modernos. O relativismo doutrinário, aliado à ideologia secularista, impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. O crente renovado, todavia, deve reagir contra essa inversão de valores e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo de número 3. Terceiro subtópico: batalha espiritual. As escrituras dizem que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 1 João capítulo 5, versículo 19. Na nossa declaração de fé, realça que o modus operandi dos demônios e do seu maioral é a mentira, o erro e o engano. A mentira é uma das características da natureza satânica. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Está registrado em João capítulo 8, versículo 44. Com o engano, ele começou as suas atividades contra o ser humano, em Gênesis capítulo 3, versículo 13 e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. É com essa arma que ele e os seus agentes ainda seduzem as pessoas. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Diante dessa realidade, Ezequias Soares traz o seguinte alerta: a cegueira espiritual e a falta de discernimento são desafios para os servos de Deus. No contexto da cultura brasileira, em que as manifestações de espíritos acontecem em diversos cultos religiosos, o assunto de batalha espiritual não parece estranho às pessoas porque é algo que se vê. Assim, os crentes identificam com facilidade quando há uma atuação demoníaca. Mais difícil, entretanto, é perceber a atuação do inimigo no sistema de ideias e nas estruturas que estão fundamentadas na injustiça e no pecado. De fato, as artimanhas malignas não ocorrem de forma perceptível a todos. Os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2. Refere-se a uma ação demoníaca que manipula e aprisiona pessoas, colocando-as contra Deus. Somente os espirituais e amadurecidos na fé recebem capacidade para discernir os ardis de Satanás. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. A sabedoria humana não é eficaz na batalha espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 e 14. Por consequente,
A batalha, aliás, por consequente, a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios capítulo 6, versículo 12. Deus, contudo, não deixou a sua igreja vulnerável diante das hostes do mal. Ao contrário, uma poderosa armadura espiritual está disponível a todos os cristãos. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 13. Assim, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar contra as astutas ciladas do diabo, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 11 e versículo 18. Conclusão. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 11. Apesar do padecimento e das aflições, nosso homem interior não deve desfalecer, mas ser renovado por meio do poder do Espírito Santo. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com um peso de glória eterna reservado aos fiéis. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 17. Em tempos pós-modernos, de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos a cada dia de renovação interior para o enfrentamento do poder do pecado e do mal. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 10, Lições Bíblicas Adulto, editada pela editora CPAD, que trouxe o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. E na próxima semana, se o Senhor Jesus permitir, regressaremos aqui para deixar aqui ou trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, que vai estar trazendo o título Cultivando a Convicção Cristã. Que Deus e Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.